Karatê é uma palavra japonesa que significa mãos vazias. Conhecida como uma arte marcial altamente precisa, tem sua origem em antigas técnicas de luta para fins de autodefesa. O karatê, como esporte competitivo, faz parte dos Jogos Pan-Americanos e é dividido nos naipes kumite e kata. No naipe kata, o karateka apresenta uma sequência de técnicas de movimentos pré-determinados. No naipe kumite, que é a luta propriamente dita, é dividida por categorias de peso. A competição exige time, velocidade, técnica, estratégia e controle, onde prevalecem a honra, lealdade e senso de compromisso. Em entrevista com o atleta dessa semana, você saberá um pouco mais sobre a carreira esportiva de um karateka, seus desafios e conquistas. O atleta da vez é o karateka Peterson Lozinski, da escola Shotokan, campeão brasileiro na categoria júnior na CBKT, Confederação Brasileira de Karatê Tradicional, e na JKA, Associação Japonesa de Karatê. Em entrevista, Peterson fala um pouco de como foi e quando foi o seu primeiro contato com o karatê. Meu primeiro contato com o karatê se faz quando eu tinha meus 4 anos e minha prima já treinava, minha avó nos levava até lá. E eu pedi para assistir o treino e comecei a imitar o que minha prima fazia. E eu chamei a atenção do professor que estava responsável no momento e ele perguntou se eu não queria treinar. E eu disse que sim, e a partir do outro treino eu já comecei. Aí não parei mais, são 16 anos treinando essa arte marcial já. Aos 10 anos já competia em campeonatos regionais. Aos 15 já era tricampeão paulista e conquistou seu primeiro título brasileiro na categoria juvenil. Minha primeira grande conquista eu acho que é em 2013, no qual foi o primeiro campeonato brasileiro que eu participei, desconhecido, e consegui ser campeão no primeiro ano já. Até então eu só tinha sido campeão paulista, e aí conseguir um título brasileiro já no primeiro ano foi realmente muito importante. O karatê, como uma arte marcial, desenvolve não somente a defesa pessoal, o autocontrole físico e emocional, como também a disciplina. A gente perguntou para o nosso atleta qual a diferença entre o karateka e o atleta do karatê. A grande diferença do praticante da arte marcial e do karateka competitivo, do karatê competitivo é assim: o cara que treina karatê, ele leva o karatê para a vida, assim, os lemas que existem no karatê, a forma de pensar, a forma de agir do samurai, que é você segue, né? Você segue esses lemas, você segue esse modo de viver. Já o karateka esportista, o esporte na verdade é feito pro show, né? Então o karatê não vem primeiro do que o esporte vem primeiro do karatê. Então muitas vezes a questão do budô, que é o caminho do guerreiro, não é tão seguido, há desrespeito entre os atletas, como acontece em qualquer outra prática. Então eu acho que essa é a grande diferença entre o karateka que é praticante mesmo da arte marcial e segue a arte marcial, ao esportista do karatê. Em 2020, o karatê estreia nos Jogos Olímpicos em Tóquio. Perguntamos ao nosso atleta se ele representará o Brasil na seleção. O karatê olímpico, essa federação assim que pleiteia a vaga para as Olimpíadas, é a única federação que eu não compito. Eu sou atleta nas outras duas, sou campeão brasileiro nas outras duas e atual pan-americano nas outras duas também. Mas esta que pleiteia a vaga olímpica eu ainda não sou federado. Então eu começo a caminhar nessa federação o ano que vem. Já tenho projetos assim para seguir e almejar uma vaga olímpica, não na próxima, porque está bem próximo, né? Mas sim começar a ranquear o ano que vem e estar bem para 2024, que é a próxima Olimpíada. Peterson mostra com orgulho
as suas últimas medalhas nos campeonatos desse ano. Vou começar dos campeonatos brasileiros. Essas são medalhas desse ano. Então, essa daqui que eu conquistei no brasileiro em abril. Aí depois disso sai a classificação, a seleção brasileira. Então fomos para o Peru há 20 dias atrás, em setembro, no qual eu fui vice-campeão lá. E foi engraçado porque nesse campeonato aqui eu tomei uma pancada, acabei me machucando e tomei um remédio antes das finais. E aí nas finais eu estava meio grogue. Então eu estava meio baqueado assim, por causa do remédio, mas consegui ainda ficar no vice-campeonato. Voltei do Campeonato Pan-Americano agora com 5 medalhas, 4 de ouro e 1 de prata, no qual eu fui campeão em todas as modalidades e no que eu fui vice eu acabei sendo expulso na final, por, não sei se eu posso dizer, mas quebrar o nariz do menino. Não é tão legal falar isso, mas é questão do controle. No karatê ele é seu adversário, mas até certo ponto, né? E muitas vezes no caso eu dou uma rasteira nele, quando ele tá caindo eu mirei no peito, mas ele tava caindo, então o soco acabou pegando o nariz dele e fraturou o nariz. E aí, como é excesso, eu entendo, eu participo disso há muito tempo. E eu acabei sendo expulso e ficando com o 2º lugar. Foi isso. A preparação agora é pro Mundial do ano que vem, que vai ser no Egito, que é dessas 4 medalhas aqui. E em 2020 no Japão, que é o campeonato desse daqui que fomos até o Peru para competir. Aí serão 2 mundiais. No caso, para essas competições e para outras, a gente não tem ajuda. No caso, eu não tenho ajuda. Então, o karatê se tornou olímpico e hoje em dia a visibilidade dele é bem maior. Passa em canais de grande massa, assim, de grande audiência, as competições de karatê por se tornar olímpica. E aí eu vou começar a pleitear minha vaga olímpica para os próximos anos, a partir do ano que vem. Então, esse apoio ao atleta desde os campeonatos mais básicos, né, Campeonato Paulista, Brasileiro, até chegar numa Olimpíada é muito bom. E se você quiser divulgar, sendo marca esportiva, sendo empresa que queira estar ao nosso lado, assim, tanto ao meu lado quanto de outros atletas de karatê ou de outras artes marciais que são meio esquecidos, assim, mas levam o país a outro patamar, a bandeira do nosso país a outro patamar, estamos totalmente precisando e agradecidos a quem nos ajudar. Não precisa ser muito, mas com o que puder. Com um futuro promissor, a gente pergunta para o nosso karateca quais são os seus projetos para o futuro. O futuro a Deus pertence, né? Mas o foco que eu tenho são os campeonatos do ano que vem, que já estou em preparação. Começa com o Campeonato Paulista, Brasileiro e posterior Pan-Americano também. E também de uma das federações eu tenho um Mundial, que vai ser realizado no Egito, no Cairo, no Egito. Mas o objetivo principal mesmo é em 2020, no mesmo ano das Olimpíadas, haverá o Campeonato Mundial no Japão, que é o berço do karatê. E é um campeonato muito importante, assim. E é o meu principal foco, assim, para o futuro. Treinamento, parte física, técnica e psicológica é para lá. O karatê para mim, ele é um estilo de vida. Não é mais só o esporte que eu pratico, não é mais só um hobby. Ele é sim um estilo de vida. O karatê me deu parte do caráter que eu tenho hoje, parte do estilo, a forma de viver que eu tenho hoje. E me deu uma família, né? Meus irmãos de treino, meus senseis, então é realmente tudo, assim. Eu levo karatê pra tudo.